Estamos começando mais um Sindicato e Notícias, aqui pela TV Uni Santos, afiliada da TV Brasil, para toda a Baixada Santista, para você que estava aí nos aguardando como toda semana, no nosso encontro semanal, para falarmos de vários assuntos. O nosso WhatsApp já no seu vídeo, para que você possa ligar a partir de agora, mandando aí o seu áudio, o seu vídeo, a sua foto, elogiando, fazendo suas críticas, reclamações, enfim, participando e fazendo o programa conosco a partir de agora. Hoje é um programa especial do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios para São Vicente. Então a gente abraça aqui você, porteiro amigo, o zelador, da limpeza, todos que a partir de agora fazem o programa conosco. E aqui, é claro, o nosso presidente, Severo Augusto, para cumprimentar você. Tudo bem? Como tem passado? Tudo bem, graças a Deus. Mais um sábado feliz de estar do lado do doutor Hélio, doutor Cid, e vamos que vamos. Maravilha, realmente está aí o nosso querido Severino já falando também, tá aí, ó, né? O presidente já apresentou. Vamos aqui a presença maravilhosa, tão querida, doutor Hélio da Costa Max, está aqui com a gente também. E nosso parceiro de sempre, doutor Hélio, prazer em estar conosco. É uma honra estarmos aqui presentes num programa tão expressivo quanto o Sindicato de Notícias, especialmente comandado por Valdir Amaral, que eu sempre chamo a voz cristalina do rádio. Realmente é um excelente amigo, e estar aqui com o doutor Cid, essa bancada tão forte, né? Levar naturalmente comentários a todo o público telespectador. Verdade. Muito obrigado pela presença do doutor Hélio, que nós já conhecemos, tanto do sindicato, como também na vida política, pública, aqui na nossa querida cidade de São Vicente. E conosco ele, sempre polêmico, o nosso doutor Sidney, trazendo aqui as suas pinceladas. Doutor Sidney, tudo bem? Como é que está? Como é que passou? Olha, Valmir, você que me descobriu ali nos estúdios da Rádio Terra, e eu nem imaginava que poderia ter a paixão que eu tenho hoje pela comunicação, pela apresentação, se não fosse você ter enxergado. Você é um olheiro, um professor e, como disse o nosso doutor emérito das causas da medicina e principalmente da política da cidade de São Vicente, que vamos ser obrigados, não é questão disso, telespectador, você principalmente que está ligado lá ao Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios de São Vicente, sabe que na mesa, tendo o presidente do sindicato, tendo um médico que é apaixonado pela cidade de São Vicente, a história dele se imiscui com a história política da cidade de São Vicente, que é o doutor Hélio. E mais o Valmir, que sabe projetar os interesses do telespectador a partir do que vem acontecendo aí na política brasileira, na reforma que é anunciada da Previdência, da trabalhista, que aproveita muito ao morador de São Vicente, que vai ser o trabalhador que vai pagar essa conta lá da política brasileira. Portanto, hoje, essa é uma bancada definitiva. Estou aqui como vicentino para honrar essas duas legendas vivas do interesse pela cidade de São Vicente, e você que vai saber linkar os assuntos. Obrigado por mais essa oportunidade. Nós ficamos felizes, contentes em ter o doutor Cid aqui, sempre com a sua opinião, a sua colocação bem ajeitada, para que você possa entender aí, do outro lado, os assuntos principais da nossa cidade, da nossa Baixada Santista e do Brasil também. Bem, quero já liberar o telefone. Hoje o telefone é do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios aqui de São Vicente. Claro que toda a Baixada pode participar e deve, você também. Olha o telefone aí, ó, no seu vídeo. O William já está providenciando o projeto aí. Você vai ligar agora, vai deixar o nome. Eu tenho acompanhado o Sindicato de Notícias. Tenho aqui 2 cestas básicas no capricho, que pode ser sua no final. Ele disse que vai ganhar um número, porque no final do mês tem a bicicleta do Sindicato. Você, trabalhador em edifício e condomínio, vai ganhar tudo isso. O presidente está passando para a gente, olha quantos presentes. Se você não é um associado, vai se tornar agora. E outro, mas não posso passar lá. O presidente, pode ligar que alguém vai lá, não vai? Sim, nós temos a Maria vai até lá, no trabalhador estiver, e não se preocupa com a chegada do sindicato, que nós mandamos o sindicato até lá. Olha, que comodidade, hein? Você vai ver quantas vantagens o sindicato, claro, tem nessa luta de classe, de aumento, reposição e tudo mais, mas é muito mais do que isso. Tem feito aquilo que o papel do governo, né? O sindicato tem feito para que você realmente tenha sempre um bom atendimento, enfim. Tá certo? Então, a partir de agora tá aí para você ligar, o telefone está no seu vídeo e deixar aí o seu nome, então, aqui no nosso sindicato hoje, certo? Bem, para os assuntos da semana,
que a gente quer abordar aqui com o presidente Severino, com o doutor Hélio, com o nosso querido doutor Ciro também. E um dos principais assuntos, a gente sabe, é essa reforma de previdência, desaposentação, desaposento ou não, como é que é, vou perder ou vou ganhar, onde é que o trabalhador vai parar, esse teto que o presidente quer aprovar de todo jeito, o Renan agora quer aprovar, tirar o poder de juízes, enfim, quanta coisa acontecendo lá em cima. E aí, como é que faz? Né? É um medo? Ô, Severino, me diga lá, presidente, e como é que fica todos esses borbulhos, essas notícias? Olha, Valmir, essas notícias aí são uma notícia muito triste, inclusive para os trabalhadores, porque vão mexer, não é só nas aposentadorias, porque vão falar assim, na desaposentadoria. Aí vão fazer um teto único para os aposentados. Mas eu pergunto para vocês, e os políticos? E os políticos? Os políticos que têm uma aposentadoria milionárias, os juízes que têm uma aposentadoria milionária. Agora, toda essa bagunçada que está acontecendo em Brasília vai sobrar para o trabalhador, e sempre sobra o trabalhador. Os caras roubam e o trabalhador paga. Isso é incrível. E eu não concordo com essas coisas. Eu, como sindicalista, jamais eu concordo com essas atitudes que o governo está aprontando lá para o Brasil. Doutor Hélio, até perguntaram para o próprio Michel Temer, nosso presidente atual, o seguinte: o senhor quer que o pessoal se aposente lá aos 65 anos de idade. O senhor se aposentou aos 53, né? O outro lá aos 51. Como é que o senhor vai falar para o país: vocês têm que se aposentar aos 65? Faça como eu falo, mas não faça como eu fiz. É assim o negócio, então? Bem, Valmir, e público telespectador, que temos que modificar os rumos da Previdência, isso me parece que é lugar comum, não é? Coisa certa, tem que ser feito, né? Todas as projeções têm mostrado que em alguns anos, a persistir a atual política, nós teremos uma situação muito pior do que nós estamos vivendo. Certo. No entanto, desde que foi lançado esse assunto, ele se transformou num assunto muito polêmico, muitas divergências em pensamentos, não é? Agora, o que a gente pontifica nessa questão é exatamente as questões dos direitos dos trabalhadores. E os direitos? Os direitos dos trabalhadores. Isto conquistados, que me parece que vai ser motivo de grandes discussões ainda, no Congresso, na Justiça, né, até que cheguemos a uma situação final. Na minha opinião, eu creio que as mudanças deverão ocorrer. Agora, é preciso muito bom senso para que nós não mexemos com os direitos adquiridos. Certo. E, ao mesmo tempo, estabelecemos uma política previdenciária que venha trazer benefícios reais para toda a massa da trabalhadora do Brasil. O doutor Cid me falar uma coisa, viu? Só um ganchinho que eu queria pegar, doutor, que eu queria falar também, referente a essa aposentadoria. Porque eles querem mexer, fazer um teto máximo para nível nacional. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito que vai sobrar só para o pobre e o trabalhador. É só o povão. Só o povão. Porque sempre é o povão que paga toda a despesa que acontece nesse país. Os caras levam milhões e milhões, antigamente era milhões. Hoje, quando você fala, fulano de tal, é 300 milhões, é 400 milhões, é coisa que é fora do comum. Não é do meu alcance, nem sei nem escrever. Você não sabe fazer essa conta, né? É isso que vai acontecer. E nunca acontece nada de bom nesse país, é referente ao trabalhador e ao pobre. Só é o pobre que paga as contas. O doutor C sempre disse uma coisa, lá nos estudos da Rádio Terra, que, olha, esse plano, Robert, é sensacional. Quando foi bolado, é muito bom. O empresário, o povo, o governo, todos participando. Lembra que o senhor me dizia isso? Se fosse seguido, se fosse administrado com perfeição. Mas você vê que tem dinheiro, que vira e mexe, pegaram um que levou 40 milhões. Pegaram um que desviou mais 130. Pegou mais um que levou mais 140 bilhões. Está lá o ex-gerador, está lá o Lalau, todo mundo levou dinheiro, aquela onda do Rio, lembra? Então, muita gente levou dinheiro dessa previdência. Vocês lembram de Georgina? Sem fundo, não é verdade? Georgina. Georgina. A primeira mulher que afonou a previdência foi 150 milhões. Então, quer dizer, então é um buraco ali que tem uma grana violenta. E, doutor Giro, aí o Lula falou, olha,
meu amigo Michel Bavário Brama, ele até quer copiar o nosso esquema aqui. O negócio é o doutor Sidney, o senhor que Doutor, conhece tá só esperando aí, como é que é a esse pancada negócio? aí. Como é que é? O senhor Eu que- esqueci disso aí que eu falei com você, mas eu acho que eu posso organizar melhor as ideias. Sim. Por exemplo, quem defende o plano, que acho que é isso que você quer dizer, é o SUS. Quem defende está do meu lado esquerdo. Aí do telespectador, o o esquema direito, é bom, né? que é o doutor Hélio. É um É. plano perfeito, tanto é perfeito, Isso. que há comentários alienígenas Sim. de que o tal do Obamacare que está funcionando nos Estados Unidos depois de 100 anos, o primeiro plano de saúde social nos Estados Unidos, que lá não tem nada, Não tem nada. nessa área do social, porque lá prevalece a questão econômica. Tem Tem. dinheiro, faz a sua cobertura de seguro e de saúde. Não tem dinheiro, fica lá nas ruas de Nova York, que é a cidade mais emblemática nesse sentido. As outras cidades é um regime de interior, a necessidade não chega a ser escandalosa como em Nova York, por causa da superpopulação que tem naquele lugar. Mas surge esse comentário mais ligado a um senhor chamado Mangabeira Unger, que é professor de Harvard, a faculdade nomeada como das melhores do mundo, onde Obama se formou. Sim. E é brasileiro esse senhor. E também consultor do Obama, e parece que tem muita nuance do SUS no plano que o Obama levou a efeito nos Estados Unidos. Não conseguiu passar o plano no Congresso, acabou, como manda a Constituição americana, tendo que ser examinado pela Suprema Corte e também obedecendo à Suprema Corte, a sua Constituição acabou decidindo pela aprovação de um plano social. Este que o Trump vem dizendo que é o primeiro que ele vai fazer sumir dos benefícios sociais que os americanos têm direito. Portanto, se é um plano que você estava falando que eu defendo, é esse do SUS, porque Do aprendi SUS, é. com o mestre, ele que é um defensor ardoroso do projeto do SUS e que comenta comigo que se não dá certo no país é por causa do desvio de dinheiro. Agora, vamos ficar na reforma, porque o maior representante disso está lá na outra ponta. Não sou o Tele, mas vou escalar a ponta hoje, que é o Severino, porque vai sobrar para o sindicalismo isso que vem aí. Por quê? No Brasil há muito tempo não tem reforma, porque o telespectador vai entender. Quando você vai fazer reforma, pega exemplo da sua casa. Você chega em casa e fala assim, eu trouxe aqui o pedreiro e vai arrebentar essa parede. O que? Essa parede que dá para o quarto dos meninos? Tu não mexe nessa parede aqui não. Se discute. Reforma que não se discute é feita a portas fechadas. Quando até imprensa, para ter notícia dela, tem que arrumar fontes. Tem um monte de jornalista ficando rico, porque tem fontes secretas que arrumam notícia para dar para a gente, porque na forma da democracia essas notícias não chegam na gente. Essas reformas são feitas a porta fechada. Se é feita dessa maneira, isso não é reforma, é iniciativa legislativa, é iniciativa de projeto de lei, não discute. Não melhora o que já existe, só piora. E o que é mais grave nessa que vem aí é ampliar tudo, amplia a idade para homens e mulheres, vai para 65 anos, e amplia o tempo de contribuição de 15 para 25. Gente, vamos falar sério, vai. Aí eu vou apelar para o Severino para me explicar isso. Ele sabe melhor que todos nós aqui juntos e alguns que estão sentados aí no meio do almoço, no meio do seu devaneio desse sábado. Sim. Meu amigo, me explica. Há emprego para todos de carteira assinada? Tirar 15 anos de contribuição e aumentar para 25, ninguém mais vai se aposentar, porque já há 15 anos. Ô Valmir, você é obrigado a ficar fazendo justificativa legal no juizado federal, justificativa administrativa do tempo que tu trabalhou e ninguém te registrou, para você conseguir ter direito, para com a idade você pegar um salário mínimo. Imagina agora ampliar de 15 para 25. Isso é um ataque à moral de quem sua a camisa para construir esse país. O que estão fazendo é um ataque à moral. É imoral o projeto que vem aí, principalmente de aumento do tempo de contribuição. E o mais grave, não tem legitimidade para isso. Eu não votei nesse Temer. Exatamente. Ele está lá e vai fazer reformas desse tipo de amplitude. Eu não votei nesse homem. Como é que ele vai mexer nesse negócio? Agora eu quero jogar
pro Severino, para começar de novo de lá, já que o primeiro bloco a gente deixou São Vicente de lado, eu quero ouvir falar sobre São Vicente. Tem uma autoridade sobre São Vicente aqui no meio da mesa. Eu quero, mas agora que a gente pegou o primeiro bloco para falar isso, eu quero que devolva lá pro Severino, na outra ponta, ele me confirme ou não, me corrija, se o trabalhador brasileiro trabalha com carteira assinada, se o trabalhador do sindicato, o primeiro problema dele é esse, que ele tem que fazer gestões para ser registrado no condomínio. Condomínio, empresa jurídica é uma luta. E agora vai aumentar o tempo de condutor. Depois vem pelo doutor Hélio para corrigir aí outras coisas que ele é sempre também atualizado, para depois a gente entrar em São Vicente. Daqui a pouco, só vou falar no segundo bloco agora. Realmente, doutor, eu já falei para todos, o que vai sobrar é só para o trabalhador e o pobre. Mais gente... Eu já expliquei. Não, mas lá no sindicato, tu não enfrenta esse problema? Do pessoal sem registro. Sem registro. Dia a dia o pessoal sem registro. Então, e agora para aumentar para 25 O anos? cara aposentado trabalhando sem registro. Eu tenho que ir lá no prédio e falar, gente, se vão registrar ou vai querer que eu tome a providência passar para o problema departamento muito jurídico. sério, crônico no país. É um Trabalhar absurdo. sem carteira assinada. Eu até concordo com a reforma na Previdência Social. Eu concordo com a reforma na Previdência. Tem que ter reforma. Mas tem que vir o teto. Não, mas discutindo com a sociedade. Discutindo com o presidente de sindicato. Não, eu concordo. Não tranca a porta e depois vem com um papel pronto e anuncia para a imprensa. Estão tirando o sindicato fora. Isso é iniciativa legislativa, não tem Estão reforma. tirando o sindicato fora. Quando você vê o governo com o sindicato, eles estão com as centrais. Nós que estamos na Quero base, ouvir o doutor somos Hélio. o último a saber. Eu quero ouvir o doutor Hélio. E aí? Eu tenho, aliás, acrescentando ao que o Severino falou, e eu sei que ele defende muito essa tese, e nós endossamos, doutor Cílio também, de que as questões ligadas aos nossos trabalhadores dos prédios de condomínios em São Vicente, o aumento gritante das terceirizações, Sim. que eu sei que o Severino combate, e também nós achamos correto, porque terceirizar significa entregar a setores nem sempre qualificados para dar assistência e trabalho nos prédios. E isso me parece muito importante a gente colocar como uma discussão também. A luta que o Severino vem enfrentando no sentido de corrigir essa distorção. Agora, com relação às questões ligadas ao que o Dr. Sidney falou, dificilmente eu entro em polêmica com o Dr. Sidney. Primeiro porque é perder na certa, né? É perder na certa. Mas nesse momento eu acho que a discussão não deveria se encaminhar por isso, porque em passado recente a sociedade se manifestou contra os desbandos que o governo federal vinha desenvolvendo. Com isto, as coisas se evoluíram para o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Ora, o presidente Michel Temer, ele constitucionalmente, ele tem todo o direito de assumir. Quando votamos, quem votou na presidente Dilma, votou no Michel Temer. Portanto, a legitimidade do cargo me parece absolutamente inconteste. Não votei, votou sim, né? Votou, claro, sem dúvida nenhuma. Eu posso dizer que não votei, porque eu votei, né? Não votou na Dilma também, né? Muito bem. A iniciativa da reforma da Previdência é de interesse e de providências do governo federal. O lançamento, portanto, do projeto vai passar por um grande crivo no Congresso Nacional, que são os nossos representantes. Portanto, a possibilidade desse projeto ser enfiado goela abaixo, me parece que não ocorrerá, porque o Congresso, né, terá a sua parte, e a sociedade, através das suas associações, poderá se manifestar sempre, e temos a certeza que alguma coisa de bom poderá surgir por aí. A gente vai para um intervalo, é rápido, mas voltamos já, porque você viu que o negócio está bom, o programa está bacana, você tem que ficar aí, porque é no seu interesse, e nós voltamos já. O Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Afins de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe informa que estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional. O SECAMP, federações e centrais sindicais em busca de novas conquistas. Trabalhador, você que tem algum problema, venha pra cá, junte-se a nós.
Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha, você será o nosso mais novo associado. Advogado, dentista, clínico geral, oftalmologista, departamento de aposentadoria, exames laboratoriais, departamento de orientação trabalhista, bolsa de empregos, barbeiro, salão de festas, barraca de praia, cursos gratuitos durante o ano. Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios de Santos e Cubatão. Rua Júlio Conceição, 238, em Santos, com sede própria. Telefone 3234-7196 ou 3234-1706. Já estamos de volta ao nosso Sindicato e Notícias, aqui pela TV Uni Santos, afiliada da TV Brasil, para toda a Baixada Santista. Sempre agradecendo você aí pelo carinho da sua audiência, você que sempre nos acompanha. Fala para todo mundo, espalha para a vizinhança. Olha, aqui tem um programa que defende a população, que mostra para você uma linguagem popular que você possa entender os problemas da nossa cidade e você pode participar. Olha o nosso WhatsApp. Ligue já, participe, faça a sua pergunta, sua questão. Gostaria de ouvir sobre tal assunto. Nós estaremos aqui trazendo pessoas que possam explicar para você os seus problemas também, tá certo? O programa de hoje traz aqui o nosso presidente Severo Augusto Severino, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Se você trabalha aí no edifício condomínio e não faz parte aqui da nossa família, venha para cá. São muitas vantagens para que você e os seus dependentes também realmente ganhem, fazendo cursos, se aperfeiçoando, melhorando a sua qualificação profissional. Então vem para cá, certo? Telefone do seu vídeo, o sindicato esse telefone, ó. Não pode hoje, quer sábado? Liga na segunda-feira. Estão lá as meninas para atender você. Olha, eu acompanho, eu assisto o Sindicato de Notícias na TV Uni Santos. Pronto, estará concorrendo aí a cesta básica, vai pegar o seu número. Você que já é, se você está com a mensalidade em dia, vai concorrer à bicicleta e outros presentes que o sindicato dá para você, tá certinho? E além de tantas vantagens. Severino, o pessoal que está nos acompanhando, quer dizer, pode ligar, marcar uma consulta. Não posso, se puder passar, mas se não puder, chama, alguém vai lá. Não é? É só ligar que eu mando uma funcionária lá do sindicato ir até o trabalhador. O trabalhador não se preocupa de ir até o sindicato, porque o sindicato, é só ele precisar que o sindicato vá até ele. Se ele precisar de uma consulta, de qualquer coisa que ele precisar do sindicato, liga que eu mando uma funcionária lá só para atender o trabalhador. Lá o trabalhador quem manda, o trabalhador associado é o nosso patrão, é quem manda na situação. Mas tem que respeitar o nosso sistema. E os cursos, novidades, sempre acontecendo. Sim, os cursos vão começar agora o ano que vem, nós vamos começar em fevereiro, após do carnaval, porque o Brasil só começa a andar após o carnaval. Então, após o carnaval, a gente vai começar curso mês a mês. Certo, aí você que está lá realmente vai poder estar melhorando, aperfeiçoando, se qualificando cada vez mais. Sim, com certeza. Para manter o empreguinho que está difícil hoje. Justamente. Inclusive eu, como dirigente sindical, vou ter que passar 15 dias, uns 10 dias fora, me qualificando para melhorar a situação dos nossos dia a dia. Verdade, tá vendo? Nossos trabalhadores. Então você que está nos acompanhando, ligue já o telefone do seu vídeo. Olha, eu tenho acompanhado o programa, além dos prêmios que você está concorrendo hoje, não é isso? A gente liga para você no final do programa e aí você tem aí uma semana para passar no sindicato e buscar o seu presente. Também vai ganhar muitas vantagens, tá certo? Estamos aqui também com o doutor Hélio, nosso querido amigo de São Vicente e participou das últimas eleições também colocando o seu nome, a apreciação para vereador, aí mais uma vez. E, doutor, essa luta, essa constante, né, isso de realmente colocar o nome para que as pessoas possam estar escolhendo, e houve uma mudança grande na Câmara. Nós temos ali, hoje, dos 15 vereadores de São Vicente, você vê, são 10 novos, não é isso? Um que voltou tempos atrás e 4 apenas se reelegeram, voltaram da legislatura passada para essa. O senhor acredita que vai haver mudança nisso que está aí? Ou é só na esperança ou não? Taxativamente a cidade vai mudar? Bem, Valmir, a democracia se faz com eleições. Quer dizer, toda eleição que ocorre é mais um capítulo que nós vivemos no sentido de aprimorar todo o processo
democrático. Certo. É evidente que a nossa democracia é uma democracia jovem, que tem passado por inúmeras provas, né? Algumas dolorosas, né? na vivência da democracia, mas as eleições elas sempre ajudam a nós ampliarmos essa visão sobre a evolução do nosso país, das nossas cidades, dos nossos estados. É claro que os candidatos, né? E eu tive a honra de poder ser indicado pelo meu partido para concorrer às últimas eleições. O candidato aprende e ensina, né? Essa dupla condição permite que a cidade discuta os seus problemas, né? E nós temos, como candidatos, de respeitar a voz das urnas. Sim, é evidente que, ao elegerem os 15 novos vereadores, a cidade compreendeu que era por esse caminho que era deveríamos necessário seguir, essa mudança. né? Infelizmente, ainda não tivemos aquela renovação que queríamos. E digo por quê. Dos candidatos, 6 deles saíram, os vereadores anteriores, da atual legislatura ainda, Sim. saíram para ser candidatos Para ser o prefeito da cidade, Portanto, se tivessem continuado, provavelmente 3 ou 4 destes teriam voltado à vereança. E outros retornaram, antigos políticos da cidade, retornaram. Portanto, me parece a mim que, como cidadão, ainda não atingimos aquele patamar tão esperado pela população, que seria a renovação, não só de nomes, mas de costumes, né? Porque a cidade de São Vicente precisa de uma grande revitalização dos seus costumes políticos, né? Espero, evidentemente, como cidadão, de que nós, nessa próxima legislatura, nós consigamos grandes avanços e que a Câmara possa trabalhar de forma democrática, republicana, para que o novo prefeito possa corrigir tão graves problemas que a nossa cidade vem apresentando. Que bom. Eu vou pegar só um gancho aqui e vou perguntar para o doutor o seguinte. Doutor, o senhor acha que São Vicente, na situação que se encontra, esse novo governo, esse novo prefeito eleito, ele vai fazer 2% do que ele prometeu e do que a cidade está precisando? O que o senhor acha das promessas que foi feita em campanha? Bem, Severino, nós temos que ver, são 2 momentos diferentes, né? A campanha e a eleição. Evidentemente que existem muitos excessos por parte dos candidatos ao apresentarem promessas e propostas que a gente entenda que são irrealizáveis no momento, né? Mas esse momento eleitoral já passou. Agora nós temos a realidade. Já foi eleito uma nova prefeitura, um novo prefeito, seu vice-prefeito, e a expectativa é de que ele possa realmente fazer realizações. É um político experiente, já passou por várias legislaturas, né? Tem um potencial apoio do governo estadual e eu acredito que ele possa e terá todas as condições para poder fazer um bom governo. O que eu temo, na verdade, é de que as condições atuais da cidade, com todos os grandes problemas que ela tem, né, possa trazer grandes dificuldades para o próximo prefeito. Nós temos aí uma dívida corrente líquida e os encargos institucionais da administração praticamente inviabilizando um dos orçamentos já. Então, é o primeiro grande problema que o novo prefeito vai enfrentar. Como fazer para que como administrar com uma dívida imensa, como ele vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro. Mas, Severino, a par com as críticas que nós possamos fazer ao grupo vencedor, nós temos que também imaginar que possamos ter um ciclo de desenvolvimento para a cidade que ela tanto precisa, né? São
várias e várias administrações que não se preocuparam com as obras de infraestrutura, não providenciaram correções tanto na parte educacional quanto na parte da saúde, de forma que essas demandas que na campanha nós pudemos observar, as pessoas preocupadas com os grandes problemas, não é possível que isso não tenha um eco, uma repercussão nos ouvidos e na mente do novo mandatário. Ele certamente terá sensibilidade para tocar o seu trabalho e nós estaremos para aplaudir ou para criticar quando for necessário. Nós só podemos criticar após que ele tomar posse. O que me deixa um pouco meio pensativo é referente ao que foi falado. Né? São Vicente não precisa ter projetos. São Vicente tem que começar a trabalhar. São Vicente tem que começar a trabalhar, não fazer projeto. Porque projeto é uma coisa de campanha. Isso. Agora dizer, vamos trabalhar é outra coisa. De boas ideias, o inferno está cheio. Opa, de boas intenções, o inferno está cheio. Agora vamos ver que São Vicente vai chegar no patamar que nós queremos. Quero que ele faça um bom trabalho. Agora eu quero cobrar dele também o que ele falou, que vai fazer qualificação de trabalhador desempregado, inclusive dando cesta básica e vale de transporte. E eu vou cobrar como sindicalista, porque eu sei, como sindicalista, a situação que está o desemprego, não é só em São Vicente, a nível nacional. E São Vicente é pior do que nas outras cidades. E aí, como é que fica? E para ir para uma parte mais técnica, que quem viveu ela totalmente foi o Hélio. Infelizmente, o nosso presidente não sei se é candidato ainda. Ele está planejando. Mas quem pegou a legenda e saiu para a rua, eu vi 3 circunstâncias, doutor Hélio, nessas eleições. Não sei se o senhor as vai abonar, mas vou tentar até ser mais inteligível ao nosso telespectador, porque foram circunstâncias legais de alguma complexidade. A primeira delas é essa maldita mini-reforma. Está errado chamar de mini-reforma algo que não teve participação da coletividade. Novamente foi feito a portas fechadas e lançado goela abaixo para que a gente tivesse que obedecer nas eleições. E o mais sintomático dessa mini-reforma eleitoral, que é a Lei 1315 de 2015, era a diminuição do tempo de campanha de tradicionais 90 dias, desde que se conhece campanha política, para 45, exatamente a metade. Além da impossibilidade de pessoas jurídicas contribuírem com doações. Embora essa parte foi judicializada. A mini-reforma tinha abonando que a pessoa jurídica pudesse doar, mas foi levado ao STF e o STF cortou. Então, é uma reforma que teve judicialização também. Além disso, dessa maldita mini-reforma eleitoral, veio a resolução 23455 do TSE, da terrível prestação de contas, que de uma vez por todas, desde que se existe a interferência do TSE nessas resoluções, admitir o profissionalismo em campanha. Por quê? Porque botaram teto de gastos. Botaram o teto de gastos, por exemplo, em São Vicente, o prefeito poderia gastar até 1.280.000. E o vereador poderia gastar até 230 mil reais. Portanto, colocou um teto de gasto, talvez até para fazer o eleitor entender que aquelas campanhas milionárias acabaram, mas em compensação, realmente acabaram as campanhas milionárias, mas em compensação admite que tem que gastar para conseguir voto. Então, nesse sentido, essa profissionalização admitida pelo TSE, você vai marcando aí. Primeiro, fale da mini-reforma, o que você achou. Deu para correr São Vicente em 45 dias? Segundo lugar, essa profissionalização admitida. Eu tenho um teto de gasto, eu posso gastar até ali, portanto, eu admito que o voto custa. Finalmente admitiram isso. Legalmente admitiram isso. Como é que o senhor enxergou isso? Em terceiro lugar, a particularidade vivida aqui em São Vicente, que é o cabeça de chapa, com essa diminuição de 45 dias, com esse profissionalismo da eleição, admitindo que pode gastar, o cabeça de chapa, que é o prefeito, puxa a legenda para aproximar do povo,
E aí, embora o cálculo do quociente eleitoral se faz com o número de votos do vereador, foi muito forte a cabeça de chapa, por exemplo, do Pedro Gouveia, que juntou 16 legendas. Sim. Portanto, me fale aí, se o senhor guardou a minha inquietude sobre esses assuntos, como é que o senhor vê essa condição muito particular que fez o Pedro Gouveia levar com 58% no primeiro turno, o Caio Amado ficou em segundo lugar, que é uma novidade, o rapaz da rede, mas destruiu a campanha política, a carreira política pelo menos do Luciano Batista, e botou uma temeridade na carreira política do senhor Bozella. Ambos que tiveram mais de 20 mil votos para vereador, não conseguiram nem 10 mil votos dessa vez. Para vereador não, para deputado na eleição passada. Tiveram mais de 20 mil votos e não conseguiram dessa vez nem 10 mil votos. Daqui a pouquinho o doutor vai responder essas questões. A gente tem um intervalo e voltamos já já. Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha! Você será o nosso mais novo associado. A equipe do Sindiminério Santos está sempre focada no auxílio de seus associados. O setor de atendimento social cuida da atualização e gerenciamento de benefícios com encaminhamento aos departamentos jurídico, trabalhista e previdenciário, buscando garantir diariamente os seus direitos. Associe-se você também. Sindiminério Santos, há mais de 60 anos lutando pelos trabalhadores. A sua conquista é a nossa história. Feliz, venha com a gente. Já voltamos com o nosso Sindicato Notícias, sempre aí levando até você os principais assuntos da semana, sempre agradecendo você que está aí nos acompanhando, espera toda semana. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo o Trovão, é isso, em Cubatão, sempre lá com a Filha Branca. Obrigado, grande abraço. Alô, Pedro Miami, também aqui em Cubatão. Falando aqui em Santos, obrigado também para o nosso querido porteiro, né, o Zé, aqui no Gonzaga, trabalha conosco lá no prédio, ali na Costa, grande abraço, Zé, está sempre lá, curtindo também o nosso programa. E todos os porteiros, a gente abraça, zeladores, pessoal da limpeza e tudo mais, é isso? Abraçar também a minha amiga Lourdes, é aqui na Enseada, no Guarujá. Grande abraço. Abraçando também a Leuzinha, o Babu, na Vila Tupi, Praia Grande. Olha só, é a baixada toda, né? Isso ouvindo a gente. São Vicente, grande abraço também para a minha amiga Val Miranda. Grande abraço também para a Zelinha, sempre acompanhando a gente. Então, muito obrigado. Meu amigo Cebola, isso lá, o Francisco, também nos acompanha. Quer dizer, tem cenoura também? Muita gente ouvindo. E um abraço para quem vai, doutor Cid? Tem exceção, abraço. Vamos ver. Abraço de urso? Tem abraço de urso pro Temer, né? Por Temer. Não, um abraço pro cara. Eu conheço, ao contrário, pedindo vênia pro doutor Hélio, que eu devia respeitar a opinião dele, ele que é um monarquista inveterado. Isso aí um dia a gente tinha que fazer um programa só sobre esse tema, que ele conhece muito bem a monarquia de muitos países e sabe o porquê que ele defende a monarquia, mas isso nunca entrou bem no contexto nacional. De qualquer maneira, eu não reconheço a legitimidade do Temer. Se estivéssemos num país sério, não acontecia nem aquele fatiamento que dá autoridade para Dilma manter-se com poder como se fosse ex-presidente, embora caçada, é outra vergonha nacional aquilo lá, e por cima teria que chamar eleições. Mas, enfim, eu fico isolado só que com uma outra autoridade, né? Que é o Ives Gandra Martins, ele está muito cansado, já está se afastando da carreira acadêmica, ele é professor emérito de um próprio curso, de uma própria faculdade que ele construiu, o CEL, o curso de estudos unificados lá em São Paulo, e ele defende que deveria chamar eleições. Portanto, pedindo vênia ao doutor Hélio, eu não aceito a legitimidade do Temer, pelo contrário, era chapa única, era chapa com o PT. Ele estava numa outra legenda, PMDB, mas representa ainda os interesses daquele poder perverso que quase destruiu a nação, o poder político do PT. E tanto é verdade isso que eu estou falando, que o Gilmar Mendes está relatando uma ação lá no TSE que coloca em dúvida a legitimidade da candidatura dos dois, tanto da Dilma como do Temer,
retroagindo a campanha de 2014. Muito bem, a gente vai com o doutor Hélio para responder aquelas perguntas que o doutor deixou aí. Pois é. Se ele pedir ajuda, eu dou. Se ele pedir ajuda, eu dou. Mas ele é bom, nisso. Ele sentiu na carne. Telespectador, doutor Hélio, as perguntas que eu fiz no outro bloco, ele sentiu na carne. Foi uma campanha dificílima. Dificílima, sangrou. Doutor Hélio sangrou dessa vez. É ou não é, doutor Hélio? Perfeitamente. Doutor Cid, só para completar o tema, a questão da chamada para novas eleições precisaria de uma PEC, não é, na reforma constitucional, porque isso não estava previsto, né, no calendário eleitoral do Brasil, e isso seria muito complicado naqueles momentos tão turbulentos pela qual a nação passou. De forma que eu não defendo a pessoa do presidente, mas a legitimidade dele me parece absolutamente inconteste. Muito bem. Com relação aos temas eleitorais, que o doutor Cid sempre com grande propriedade coloca, né, eu diria que foi um balão de ensaio que a Justiça Eleitoral lançou nessas eleições de 2016. Algumas das questões prejudicaram alguns candidatos e outras não. Eu colocaria como mais importantes o fato de que, ao diminuir o tempo de exposição eleitoral, prejudicou aqueles candidatos que não tinham ainda visibilidade. Eram novos candidatos, ou mesmo aqueles que precisariam se divulgar mais na cidade, nos bairros, etc. Os candidatos já mais rodados, que já pertenciam os atuais vereadores e outros políticos a mais, certamente se beneficiaram desse curto tempo, porque já os conhecidos da cidade tiveram mais facilidade. Nesse aspecto, eu acho que a diminuição do tempo foi prejudicial no meu modo de ver. Eu mesmo, né, como candidato, tive imensas dificuldades para poder, em tão pouco tempo, atingir a cidade como um todo, né? De formas que eu acredito que possam haver novas reflexões sobre a reforma dessas imposições que foram colocadas nas eleições próximas passadas. A questão do financiamento das campanhas tiveram como objetivo, me parece, a moralização dos recursos que eram disponibilizados pelas empresas privadas aos candidatos. Quantos escândalos, né, a gente tem observado aí pela mídia com relação... Com tudo isso da TV, né? Exatamente. Mesmo assim... O ganhador de Bolsa Família doando milhões para campanhas. Como? Então, acho que isso também precisará de uma nova reflexão sobre o futuro, né? Daqui 2 anos temos novas eleições. Evidentemente que haverá tempo para a Justiça Eleitoral e a sociedade discutir melhor esses pontos, né? Agora, eu gostaria, Valmir e telespectadores, de falar ainda sobre uma questão mais subjetiva, que é como você encarar uma eleição tão importante quanto as eleições municipais, nos quais nós elegemos os vereadores e os prefeitos, que são os gestores próximos da gente, né? Todas as pessoas moram nos municípios. É evidente que talvez seja a eleição mais importante que exista no cenário eleitoral. Me parece que ainda nós estamos engatinhando no aspecto da legitimidade das eleições, uma vez que, ao defender aquilo que a sociedade parecia acenar, ou seja, os pontos de ética na política, de programações direcionadas, não tiveram repercussão no cenário eleitoral, né? Infelizmente, há notícias de que o poder econômico ainda falou mais alto, com compra abusiva de votos, né? Quer dizer, a sociedade ainda, uma parcela da sociedade, ainda se rende a essa instrumentalização que alguns candidatos exercem com algum sucesso, né? A nós
resta, naturalmente, o dever cumprido, né? Acho que, como eu disse de início, o candidato ele aprende e ensina. E certamente, ao levarmos o nosso discurso a todos os setores da cidade, tivemos a oportunidade de falar muito sobre ética na política, sobre a necessidade das reformulações, né? Certamente muitas consciências ficaram despertadas para isso. Sim. E certamente contribuímos de uma certa forma para a melhoria das condições eleitorais. Com isso eu me sinto, sob esse aspecto, vitorioso, embora não tenha sido feliz nas eleições de 2016. Mas, Valmir, eu gostaria, já que você colocou as questões da sessão Maguila, né? Mandar abraço, etc. Abraço. Então, eu gostaria de mandar um forte abraço a todo o pessoal, os funcionários públicos municipais de São Vicente, que eu tive a honra de presidir como superintendente lá na Caixa, durante algum tempo, e também aos nossos queridos sindicalizados do nosso sindicato, a quem atendemos há vários anos lá no ambulatório médico do sindicato, tão bem presidido pelo nosso querido 15 anos está com nós. Exato. Olha aí, tá vendo? 15 anos com nós e ninguém pensa em nunca tirar de lá, porque o associado gosta do trabalho do Dr. Hélio, é um trabalho maravilhoso. Obrigado. É um método muito bom, desmerecendo os demais, mas para mim é um dos melhores métodos que nós temos em São Vicente na área dele. Que bacana. Vamos dar um giro de notícias aqui mais uma vez, para a gente ter mais assunto ainda. Vamos lá. Bem, olha só, a gente está falando aqui em justiça, doutor Cid Thalissa, ele é da justiça até eleitoral, mas pode dizer na justiça em geral. Se isso é uma matéria, doutor Cid e amigos que estão nos acompanhando, que se hoje pararem de entrar no processo, congelou por 3 anos, é que a gente vai começar de novo, quanto a nossa justiça é lenta, não é verdade? Após 10 anos, o mensalinho começa a ser julgado no Guarujá. Aí chamaram lá funcionários da Câmara, até o advogado Sidney Aranha foi lá para falar do mensalinho, de comprar votos de vereadores para sair aquele projeto, aquilo. Isso não acontece no Brasil. Será que algum vereador aí recebe algum dinheiro para votar o lixo continuar? Para o transporte coletivo continuar? Para aquele edifício, aquela planta que só era 12 andares, agora pode ser de 22? Será que você ganhou um apartamento? Se o nosso ministério começar a investigar, vai parar o país, viu? E o outro, o acusado de matar no dano único, foi condenado a 18 anos de cadeia. Músico aqui conhecido ano passado, né? Em Santos. E aí vai recorrer. Pois já não julgou, já não teve seu tempo de apresentar provas e contra provas, agora perdeu. Mas vamos recorrer. Pois é, que coisa. Essa é a nossa justiça, que devia tirar aquela venda, viu, doutor Cid? Para ver se enxerga um pouquinho, porque o negócio não está enxergando nada. Muito bem. Então tá aí, foi o que eu observei com mais detalhes nas páginas do nosso DL. Um grande abraço ao Cid. Bem, doutor Cid, é isso mesmo a justiça? Eu só queria dar só uma palavrinha referente ao pegar um gancho do doutor Hélio que eu ia pegar, mas não deu tempo. Referente à compra de votos de São Vicente, é uma vergonha, gente, é uma vergonha nacional. É um dos lugares que o pobre se vende por compra de votos. Porque eu passei lá de frente a um colégio, eu fui oferecido dinheiro. Olha aí, tá vendo? Fui oferecido. Eu fui oferecido. Para você. Para mim. É a minha pessoa. Para me votar em um candidato. Eu falei para ele que não, senão chamaria a polícia. E ele saiu fora e realmente saiu fora. E ele saiu perto de mim. Isso aí é muito feio. Isso aí quem tinha que ver não é só nós. Era... Verdade. Enfim, a sociedade tem que aprender com isso, né? Porque isso é a nossa cultura, parar com isso aí. Isso que eu queria. Eu lembrei quando o doutor falou referente à compra E tenho certeza que todos terão uma experiência dessa, né? Desse episódio que passou comigo. E eu veio e falou pra ele, eu vendi mesmo, eu peguei o dinheiro. Os caras falam que vendeu mesmo, acabou. Depois, por favor, não cobre, viu? Por favor, não venha pedir nada que você vendeu o seu voto. Doutor Cid, diga lá. Então é a segunda vez que o Severino me atalha e ele colabora com o complemento que ele faz, porque o teu desafio era para falar de justiça, não tem nada a ver com o judiciário ainda. A justiça, como explica Eric, é a luta pelo direito que traz paz social e igualdade
numa sociedade. E Ehring defende a ideia de justiça com essas premissas. E o que nós estamos falando aqui, desde o teu anúncio do giro da Baixada a denúncia de compra de voto, que ele chegou a se envolver, ele está dando essa denúncia em tempo real, a própria voz, ainda estamos em eleições, amanhã vai se dar o segundo turno, pelo menos no Guarujá, portanto não acabou ainda a eleição, e lá também corre solto a compra de voto, todo mundo sabe disso. Essa questão de compra de voto na região, ela é recorrente, e aí já não é mais uma questão de justiça, isso é injustiça. Porque uma das coisas que desequilibra a disputa do poder é você comprar consciências. E o que é pior, eu tenho que perdoar, São Vicente eu tenho que perdoar, é muita miséria, gente, pelo amor de Deus. Às vezes a pessoa espera a eleição de 2 em 2 anos para fazer um churrasco na casa, falaram para mim, doutor, eu só faço churrasco de 2 em 2 anos, mesmo assim ainda jogo a maceta de carne, não dá para comprar picanha com a grana que eles dão. Então, escuta bem, então é muita miséria lá, eu tenho que perdoar. Só que vender a consciência, vende a dele, vende a da esposa, vende dos filhos que não terão futuro, vende do vizinho, vende de uma coletividade, por incrível que pareça. Quando isso é somado, se fosse um ou outro, ou até se fosse o barganhador dos interesses comunitários, ele fizesse barganha com isso, pegasse a grana do cara e votasse um que tivesse representatividade legítima, aí tá tudo bem. Pelo menos ele estava barganhando com o destino. Agora, pega o dinheiro e vota mesmo no cara. Diz que tem lá uma censura que é feita depois pelas filipetas para ver quantos votos teve naquela área. Se não tiver, o cara vai ser cobrado. Com certeza. De maneira que não aparece o nome da pessoa, mas aparece a quantidade de votos. Então ele sabe o investimento que ele está fazendo. Quer dizer, isso é pior do que tudo. Qual a sessão, qual é, enfim. Comprar consciências, infelizmente, no Brasil ainda é matar a fome, gente. E não há ideologia com fome. Você pode... Já aconteceu isso na Inglaterra, já aconteceu isso na França, que rolou cabeça da Antonieta, da rainha naquela época, por causa da fome no povo. Fome não tem ideologia. Acaba todo o discurso político. Portanto, eu vou perdoar. São Vicente eu vou perdoar. O restante da cidade, ainda essa aí, Guarujá, que entra agora, até seca a garganta. Empolgação demais. Falar dessas coisas, só tendo muito fôlego, cara. É tanta miséria que está acontecendo. Igual língua de papagaio. Uma república de chicaneiro, rapaz. Que um juiz é um juizinho. De lá da primeira instância está balançando a república. Prenderam o Cunha, fugiu todo mundo do Congresso brasileiro. Pelo amor de Deus. República de banana que virou isso aqui. Pelo amor de Deus. Mas ainda estamos em eleições. Essa questão do voto comprado é algo muito crítico na região. E o dia que nós tivermos um judiciário forte, isso vai parar. Agora eu temo, com essa iniciativa que está o doutor Hélio fazendo uma consideração, esse é beneplácito dos equilíbrios temperamentais. Ele é aquele homem da paz. Ele defende, baixou a conta dessas campanhas milionárias. Baixou nada, velho. Teve caixa 2. Teve dinheiro que entrou numa rubrica chamada recurso estimável. Teve lá em Santos, eu não vou dizer, que foi um fenômeno de voto, teve 30% de recurso estimável numa conta de 447 mil de despesa. 30% foi de recurso estimável. Que nada! A gente sabe que não existe recurso estimável. Para o telespectador entender, recurso estimável é quando eu pego um voluntário que quer me ajudar e eu faço uma avaliação de quanto custa o trabalho dele, mas não pago. Aí ele entra na conta eleitoral como recurso estimável, mas não há dinheiro. Mas é aí que está o funil para consertar todas as contas de campanha. Porque na verdade sai o dinheiro por fora, mas diz que foi estimável. Portanto, teve CPF Ghost, fantasma, teve tudo que tu puder imaginar, porque infelizmente o poder ainda é comprado, consciências ainda são compradas. E isso é algo cultural que somente uma revolução que se chama fiscalização
Ali, eleitoral, é muito boa para oprimir, mas fiscais você não vê em lugar nenhum. Inclusive esse que o presidente falou, que guarda dentro da escola e não viu o que está acontecendo na rua. Aí não dá. E a gente vai para encerramento. Já vou beber água aqui, do doutor, nosso querido presidente Severino. Primeiro eu quero agradecer a todos os trabalhadores de edifício e agradecer a presença do doutor Hélio aqui, que eu fiquei muito feliz em participar do programa Sindicato e Notícias. E que eu tenho que dizer um bom final de semana para todos os trabalhadores. Doutor Hélio, estamos chegando ao final de mais um Sindicato e Notícias. Agradecendo a presença do doutor aqui, vai. Todo programa bom acaba rápido, né? Foi rápido. Voou o programa. Realmente fiquei muito feliz. Eu só falei, sei lá. Fiquei muito feliz em participar, especialmente pelo comando do Valber Amaral, com um amigo de longa data, e os amigos Severino e Dr. Sidney, que estiveram aqui na bancada. Eu creio que a oportunidade de falar é muito importante na democracia. Né? E este é um programa que deixa as pessoas falarem com liberdade e expor os nossos pensamentos. Por isso, eu quero aproveitar, Valmir, para encerrar, agradecer aos meus amigos de São Vicente que confiaram no nosso trabalho e nos votaram no nosso nome naquela eleição. Estou muito grato a todos os vicentinos que entenderam o nosso projeto e certamente votaram em nós. Muito obrigado pelos amigos. Sim. E ao nosso público telespectador que nos honrou com a sua audiência. Doutor Cid, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Poxa, é sempre uma alegria renovada estar entre os amigos que eu, particularmente o Severino, estou mais próximo nesse ano de 2016, mas já admirava o estoicismo dele, o esforço dele, a superação que ele faz para tocar o sindicato, que é dessa mão de obra mais sofrida que a gente tem, uma das mais sofridas que toda mão de obra sofre para construir esse país, só sabe sair de casa cedo, lutar para que no final do mês consiga pagar suas contas, dê educação para o seu filho, ponha comida na mesa. É só isso que o trabalhador pensa. E hoje a mulher é a que mais representa essa luta. A mulher está muito proativa. A grande parte do mercado de trabalho hoje, a mulher ela tem a preferência, está trabalhando duro às vezes para ser pai e mãe. O discurso político para quem acorda 6 da manhã para entrar no serviço 8 e sair 20 horas não é muito importante. Querer entender política, ele quer saber se essa política, que esses artífices da mentira e do encontro vai fazer no final do mês que o salário dele estique para pagar as contas, educar seu filho e pôr comida na mesa. Portanto, essa responsabilidade de que isso nunca se perca, que essa ideologia do trabalho duro, de construir um país para que tenhamos dignidade, vai sobrar mais naquela ponta esquerda lá. É o sindicalismo que vai ser desafiado nesse momento de falta de legitimidade, muito engodo, muita armadilha e aplicação rasteira de métodos para conquistar o poder. Daqui a pouquinho a gente vai estar ligando para você quem ganhou os presentes dos sindicatos trabalhadores de edifícios e condomínios de São Vicente, tá certo? Um grande abraço, obrigado pelo carinho da sua audiência, uma semana feliz e produtiva para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Até mais.